Olá, amados, estamos novamente juntos para darmos andamento no nosso curso, as Parábolas de Jesus. Eu sou o pastor Valdeci e nós estamos já na 42ª aula. Falamos sobre a parábola do rico e Lázaro, a primeira parte foi ontem e hoje nós vamos dar continuidade. O texto se encontra no livro de Lucas, no capítulo 16, do 19 ao 31. Hoje nós não vamos ler o texto de novo, eu peço que você assista a primeira parte da aula, tá certo? Nós vamos ter aqui grandes lições para as nossas vidas, nós vamos ter aqui coisas tremendas para enriquecer o nosso conhecimento, tá ok? Então nós iniciamos a primeira parte da aula ontem, falando sobre uma explicação bem resumida a respeito dessa parábola, né? Nós podemos aprender através das palavras de Jesus os mistérios que tem na palavra de Deus, né? E aqui é o próprio Jesus falando todas as parábolas que nós temos visto, né? Então nós vamos ver a história de um homem que era rico e de um mendigo, né? O rico e Lázaro. E aí você vai ver o que acontece com esses dois personagens, né? O próprio Jesus falando. E aqui também nós vimos que é a primeira parábola em que Jesus identifica um dos personagens pelo nome, né? E aí nós vimos a questão, será que esse texto é uma parábola realmente? Será que é uma história verídica? Então isso você assiste na primeira aula. A segunda parte nós vamos ver o contexto dessa parábola, né? E o contexto não é possível afirmar com toda certeza a exata ocasião no ministério de Jesus em que a parábola do rico e Lázaro foi contada. No entanto, nós podemos claramente perceber uma grande conexão entre essa parábola e os versículos que a precedem, incluindo a parábola do administrador infiel, registrada no mesmo capítulo. Indo ainda mais além, também podemos identificar o tipo de sequência dos ensinamentos abordados no capítulo anterior, que é o capítulo 15. Nós encontramos advertências do Senhor Jesus sobre atitudes incorretas no trato com as pessoas. Os perdidos que eram desprezados pelos escribas e fariseus eram muito importantes para Deus, de modo que ele mesmo busca ativamente essas pessoas. Ele se alegra quando um destes se arrependem. Esse é um ensino presente nas 3 parábolas do capítulo, né? Que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Já no capítulo 16 nós lemos a advertência contra o uso incorreto e pecaminoso das possessões, ou seja, as riquezas, as propriedades, bens, certo? E Jesus é claro ao afirmar que não se pode servir a Deus e a mamon, a Deus e ao dinheiro, né? E com base nesse ensino é possível entender que a parábola do rico e Lázaro é um tipo de texto especial do ensino de Jesus presentes nesses 2 capítulos. Nela ele adverte de uma só vez sobre o uso indevido das riquezas e sobre o modo desprezível de se tratar o próximo. O homem rico dessa parábola ele cometeu 2 erros descritos por Jesus nos versículos. Ele fatalmente serviu às suas riquezas e desprezou os mandamentos de Deus. Seu modo de vida era muito egoísta, de modo que ele era repugnante aos olhos de Deus. Está lá em Lucas capítulo 16, verso 15. Como os escribas e fariseus estavam ouvindo as palavras de Jesus, as palavras de Jesus registradas nos versículos anteriores. Eles questionaram Jesus por estar cercado por publicanos e pecadores. Depois começaram a zombar dele diante de sua censura ao amor às pessoas ou às posses materiais. Então, portanto, é claro que essa parábola ela foi direcionada a eles. Assim, a figura do rico
é uma representação perfeita desses religiosos, né? Os escribas e os fariseus. E eu creio que nesse ponto já seja possível entender de uma maneira geral o ensino principal da parábola do rico e Lázaro. Mas, no entanto, para que a explicação fique bastante clara, nós vamos conhecer um pouco melhor sobre os dois personagens que são narrados nessa parábola. E quem era o rico? Jesus fornece dados importantes para entendermos quem era o rico. Ele se vestia de púrpura e linho. Essa tintura púrpura era bastante cara, era obtida de um molusco. Uma túnica de púrpura era um traje digno de realeza. Embaixo da túnica de púrpura ele usava linho fino. Além de roupas, aquele homem vivia uma vida de ostentação, participando de festas, de banquetes diários. Ele não se importava nem um pouco com a condição do seu próximo. O rico da parábola era um homem muito egoísta. Quando o rico morreu, Jesus mencionou seu sepultamento. Aqui ainda devemos entender, então, como uma referência a um funeral propício a toda ostentação que aquele homem esbanjou em sua vida. Ele viveu de uma forma muito luxuosa e, sem dúvida, o seu sepultamento fez jus à sua importância. Apesar de toda a sua riqueza, curiosamente não sabemos o seu nome. Jesus não se preocupou em nos informar esse detalhe. Para Jesus, o nome do rico não tinha qualquer importância. Por outro lado, o nome do mendigo que desejava comer as migalhas de sua mesa ficou marcado na história: Lázaro. Jesus se preocupou em revelar o nome daquele homem que era pobre. Após a morte, o rico foi para um lugar de tormento. A palavra que aparece originalmente é o grego, que significa Hades. Esse termo possui diferentes significados que dependem do contexto onde está sendo empregado. Nesse caso específico, a tradução correta é inferno, ou seja, o inferno em seu estado intermediário. A referência é um lugar de tormento, onde a alma do ímpio é atormentada enquanto aguarda a ressurreição do corpo para, após isso, vir o juízo final e ser lançado no fogo. Isso é, no inferno em seu estado final, enquanto ele estava só no sofrimento. O comportamento do ímpio no inferno é bastante interessante. Completamente atormentado, ele pediu para que Abraão fizesse com que Lázaro molhasse o dedo na água e colocasse em sua língua. Depois ele também pediu para que Abraão mandasse Lázaro à casa, de um servo seu, como se ele fosse um menino de recado. Ora, outra coisa interessante é que o rico sabia muito bem quem era Lázaro. Ele admite conhecer pelo nome o mendigo que ficava jogado à sua porta, esperando pela compaixão dele. Suas palavras no além, elas apenas confirmam o quanto ele negligenciou a palavra de Deus. Ele não amou a Deus sobre todas as coisas, muito menos o seu próximo como a si mesmo. E quem era Lázaro, o mendigo? Lázaro é um nome latino que deriva do grego Lazarus, que por sua vez é uma transliteração do nome hebraico Eleazar, que significa Deus tem socorrido, ou então Deus ajuda. Se caso esse relato realmente for uma parábola, então existe a possibilidade de Jesus ter utilizado esse nome justamente para indicar que aquele mendigo, mesmo com todos os problemas e provações que enfrentou durante a vida, tinha depositado toda a sua confiança em Deus. Lázaro morreu, diferente do rico, nada é dito sobre o seu sepultamento. Ele não recebeu nenhuma honra terrena, nem mesmo de maneira póstuma. Todavia, algo muito mais importante e glorioso do que isto é dito sobre a sua alma. Lázaro foi levado pelos anjos para estar na companhia de Abraão no paraíso. Note que o contraste é muito grande.
é impressionante. O mendigo que aqui na terra desejava comer migalhas e tinha companhia, em sua companhia os cães que lambiam suas feridas, agora ele estava no céu. Ele estava reclinando a sua cabeça ali junto a Abraão, a mesa celestial. Algumas pessoas, de uma forma errada, entendem que a expressão seio de Abraão designa um lugar temporário onde os santos esperam a ressurreição de seus corpos. Na verdade, esse conceito não existe nas Escrituras. E essa expressão apenas faz referência ao favor especial alcançado por aquele mendigo. Enquanto na terra ele era rejeitado, no céu ele estava junto de Abraão, reclinando sobre ele, assim como o apóstolo João também fazia com Jesus. Lá em João 13, 25. Também devemos ressaltar que Abraão é considerado na Bíblia como um grande patriarca do povo judeu. Mas não é apenas isto. Ele também é considerado como o pai de todos os redimidos que creem em Jesus. Outra coisa interessante é o fato de que no relato da parábola, Lázaro não pronuncia uma única palavra, nem enquanto estava vivo, nem mesmo após a morte. Diferentemente, o rico, Lázaro em nenhum momento precisa tentar se auto-justificar, diferentemente do rico. Que lições nós podemos tirar para nossas vidas, queridos? São muitas lições. Primeiro, o problema aqui não é ser rico. Não existe nenhuma passagem bíblica que ensina que é pecado ser rico. O que a palavra de Deus condena é o amor ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Muitas passagens bíblicas, muitos personagens da Bíblia foram ricos. Como, por exemplo, José de Arimateia era um homem rico, né? E andou com Jesus, viveu ali nos tempos de Jesus. O ensino bíblico é de que alguém é verdadeiramente rico quando compartilha as suas bênçãos materiais e espirituais com os necessitados. O segundo ponto é que a autojustificação não pode livrar ninguém. Nós vimos que essa parábola foi direcionada aos fariseus, pessoas que achavam que poderiam se apoiar na justiça própria. Ele chamava Abraão de pai, assim como o rico, e pensavam que por sua linhagem tinha um lugar garantido no paraíso. A palavra de Deus nos revela que é somente através da justificação pela fé em Jesus Cristo que poderemos desfrutar da bem-aventurança eterna. Está em Romanos 5. Terceiro, após a morte nada mais pode ser feito. Mesmo que o relato do rico e Lázaro foi identificado como sendo uma parábola, não podemos negar de forma alguma que verdades definitivas acerca da vida por vir são reveladas de uma forma muito clara. Esse texto nos ensina que não existe qualquer possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. Nem mesmo é possível alterar a condição de condenação eterna após a morte. A condição de bem-aventurança, como a de Lázaro, ou a de condenação, como a do rico, está fixada para sempre. A oportunidade de vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus deve ser aproveitada e é agora. O quarto ponto é que o sofrimento é eterno e sem alívio. O ensino que a morte é um sono e que a pessoa fica completamente inconsciente não encontra nenhuma sustentação bíblica. Esse ensino se equivale de interpretações equivocadas, enganadas. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus deixou muito claro que os que já partiram estão plenamente acordados e conscientes. Alguns aguardam o dia do juízo na bem-aventurança, enquanto outros aguardam em sofrimento. E quinto, a salvação é uma obra inteiramente divina. Se o Espírito Santo não regenerar o pecador, nem mesmo o maior dos milagres poderá fazer com que ele se convença dos seus pecados. Tem que ter o agir do Espírito Santo na história.
O rico pediu para que Abraão enviasse Lázaro e depois qualquer um dos mortos para que fosse ter com seus irmãos para que estes pudessem se converter. Olha como ele entendeu a história. Só que entendeu tarde demais. É claro que o rico, mais uma vez, estava completamente equivocado. No Evangelho de João nos fala de outro Lázaro, aquele que ressuscitou dos mortos. O resultado dessa ressurreição não foi a conversão dos incrédulos. Ao contrário, eles começaram a planejar a morte do próprio Lázaro, que acabara de ser ressuscitado. Por fim, a própria ressurreição de Jesus nos mostra que se Deus não chamar soberanamente o pecador em sua graça, nunca tal pecador será salvo. Ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, o homem morto em delitos e pecados jamais abandona sua obstinação em ser inimigo da palavra de Deus. O rico, mesmo após a morte, não demonstrou arrependimento. Ele apenas lamentou seu sofrimento, mas em nenhum momento ele indicou que compreendeu os mandamentos do Senhor. O caráter do rico continuou o mesmo. Ele enxergou Lázaro como um simples servo. Tentou se aproveitar de sua condição de descendente de Abraão ao chamá-lo de pai. No final, ele ainda pensou que até mesmo na eternidade os seus caprichos poderiam ser atendidos. Claro, ele se enganou. Querido, eu espero que essa mensagem ela possa ter enriquecido o seu coração, conhecimento para você. Quero dizer para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, querido. Faça seus comentários, deixe o seu joinha, tá? Aperte no sininho para você receber as notificações das próximas aulas. E eu quero finalizar hoje abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tá? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. E até a próxima aula.